Olá, pessoal, bom dia. Aqui quem tá falando é Tia Tassiane, professora da turminha do 2º ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é segunda-feira, dia da nossa aula de português e produção textual. Nós vamos começar por português. Na nossa última aula de português, nós falamos sobre os substantivos próprios e comum e vocês realizaram a atividade da página 126 à página 129. Então, peguem os livros de português para nós darmos início à nossa correção de hoje. Eu já abri aqui o livro na página 126. Nessa página nós temos duas questões. Nós vamos começar lendo a parlenda da questão 1, ok? 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7 e 8, comer biscoito. 9 e 10, comer pastéis. Letra A, circule a resposta certa. Essa parlenda brinca com o nome de... Então, a gente fala aqui, ó, feijão, arroz, biscoito, pastéis. Então, a resposta certa é que ela brinca com o nome de alimentos, ok? E a letra B pede para você escrever o nome dos alimentos que aparecem na parlenda. Então, aqui nós temos um feijão, aqui arroz, biscoito, pastéis. Questão 2, observe as imagens e escreva o nome dos brinquedos. Peão, boneca, peteca e caminhão. Na página 127, nós temos as questões 3, 4, 5 e 6. A primeira questão diz o seguinte: use as sílabas do quadro e escreva o nome dos objetos. Então, aqui nós temos uma panela, aqui nós temos uma escada e aqui nós temos um lápis, ok? Questão 4, risque os quadrinhos em que há nome e símbolos. Então, aqui nós temos o número 1, então, onde tem números e símbolos. Então, você vai riscar onde tem, ok? E aí, com as letrinhas que sobraram, vai formar o nome de um animal. Aqui formou a palavra gato, ok? E aqui embaixo a palavra peixe, beleza? Questão 5, desembaralhe as letras e forme nome de 3 peças de roupa. Então, aqui forma o nome calça, aqui pijama e aqui camisa. Questão 6, releia esta frase e circule 2 substantivos em que indica a pessoa e outro que indica o meio de transporte. A frase é: meu avô adorava andar de ônibus. Então, o que indica o nome de uma pessoa é a palavra avô e o meio de transporte é a palavra ônibus, ok? Agora, nós vamos corrigir as páginas 128 e 129. Na página 128, nós temos as questões 7 e 8. E aqui na 129, nós temos a questão 9 e mais uma atividade aqui embaixo, ok? Então, a questão 7 diz o seguinte: compare as frases observando os substantivos destacados. Então, nós temos aqui: a menina brincava com o avô e a Adriana brincava com o avô. Letra A, o substantivo menina nomeia. Então, quando eu falo menina, eu estou indicando qualquer menina. Então, nomeia qualquer menina, ok? Mas, quando eu falo Adriana, como tem aqui na letra B, o substantivo Adriana nomeia. Então, quando eu falo o nome da pessoa, estou indicando uma pessoa determinada. Então, uma determinada menina, ok? A questão 8 diz assim: leia o trecho do relato de memórias. Meu avô adorava andar de ônibus. Assim, conheceu da praia ao porto, cada canto de Santos, a cidade onde eu nasci. Ok? Então, nós temos 2 palavras destacadas, Santos e cidade. A palavra cidade nomeia qualquer cidade. Então, cidade é um substantivo comum. E Santos é o nome específico da cidade. Então, é um substantivo próprio. Ok? A questão 9 diz o seguinte: copie os substantivos abaixo no quadro da atividade 8.
separando os substantivos próprios e comum. Então, aqui nós temos a palavra João. João é o nome específico de uma pessoa. Então, é um substantivo próprio. Escreve aqui do lado do substantivo próprio. A palavra menina pode indicar o nome de qualquer menina. Então, fica aqui do lado do substantivo comum. Brasil é o nome específico de um país, o nosso país. Então, é substantivo próprio. Coloca aqui. Bola é o nome de um objeto, então é um substantivo comum. Bahia é o nome de um lugar, então no substantivo próprio. Gato é o nome de um animal, pode ser qualquer gato, então é um substantivo comum. País não indica qual é o país, então pode ser qualquer país. E Rex pode ser o nome de um bichinho de estimação, então escreve aqui no substantivo próprio. Ok? Aqui, nessa questão número 1, diz assim, observe o quadro da atividade 8, ainda aqui na página 128. Letra A, que substantivos foram escritos com a primeira letra maiúscula? Então, a gente aprendeu o quê? Nomes próprios se escreve com letra maiúscula. Então, marca substantivos próprios. Letra B, por que esses substantivos começam com letra maiúscula? Então, algumas palavras, elas começam com letra maiúscula para que elas sejam diferenciadas. Por exemplo, a palavra rosa, ela tanto pode indicar uma flor, como pode indicar o nome de uma pessoa. Então, como é que eu vou saber que é um substantivo próprio ou comum? Pela letra maiúscula, ok? Questão 2. Escreva os substantivos próprios pedidos abaixo. Então, essa questão aqui é pessoal. Seu nome completo, o nome de cada um, o nome dos pais, o nome da nossa escola, Centro Educacional Paideia, e o nome do nosso município, Mossoró. Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos continuar falando sobre substantivo, só que nós vamos falar sobre as classificações, ok? Na aula passada, nós vimos que os substantivos são nomes. E eles podem ser classificados em próprios e também em substantivos comuns, não é isso? Os substantivos próprios dão nomes específicos às coisas e seres. Por exemplo, Pedro é o nome específico de uma pessoa. Mossoró, de uma cidade. Paideia é o nome aqui da nossa escola. E Totó pode ser o nome de um bichinho de estimação, não é isso? E os comuns dão nomes comuns, pode especificar qualquer menino, qualquer cidade, qualquer escola ou qualquer animal, qualquer cachorro no caso. Então, menino, cidade, escola e cachorro faz parte dos substantivos comuns, ok? Só que além de substantivos próprios e comuns, nós também podemos classificar esses substantivos quanto ao gênero, ao número e ao grau. Ok? Então, quanto ao gênero, a gente pode dizer que o substantivo pode ser masculino ou feminino, tá? Então, masculino indica nomes que pertencem ao sexo masculino, ok? E feminino, nomes femininos. Então, coloquei aqui, ó, meninos e meninas. Como acontece aqui, ó, gato, gata, menino, menina, pai e mãe. E às vezes, para diferenciar o masculino do feminino, a gente utiliza umas palavrinhas chamadas de artigos, que é o O ou o A, quando a gente escreve antes da palavra, ok? Então, a gente indica o gato, a gata. Ou pode ser também a palavrinha um ou uma, um menino ou uma menina, ok? Quanto ao número, o substantivo pode ser classificado em singular e plural, tá? Então, o número do substantivo, ele vai indicar a quantidade. Quando eu falo de uma única coisa, eu estou indicando o singular. Nós já falamos sobre isso.
E quando eu indico o plural, eu estou falando de mais de uma. Como eu coloquei o exemplo aqui, ó, uma pipa e várias pipas. Aqui está no singular e aqui está no plural, ok? Lembrando que sempre que a gente vai escrever no plural, a gente acrescenta um S no finalzinho da palavra, beleza? E quanto ao grau, a gente vai indicar o aumentativo e o diminutivo. Então, se refere ao tamanho das coisas. Quando é algo grande, a gente fala no aumentativo. Quando é pequeno, no diminutivo. Como eu coloquei o exemplo aqui, ó. Casa é o normal, mas quando ela tá pequenininha, casinha é o diminutivo. E quando ela é grande, casarão é o aumentativo. Beleza? E agora chegou a hora de indicar a nossa atividade de hoje. Hoje vocês vão realizar a atividade do Revendo que Aprendi, que é revisando o nosso último conteúdo, aqui no nosso livro de português, nas páginas 132, 133 e 134. E também aqui do nosso caderno de caligrafia, referente ao nosso trabalho, as páginas 35 e 36, e também da página 42 até a página 53, que é referente ao assunto que eu expliquei hoje. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de português de hoje. E produção textual é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa última aula de produção textual, nós falamos sobre o profissional que aparece na nossa história e também sobre outras profissões. E vocês resolveram a questão 4 do nosso caderninho suplementar. Então, peguem os caderninhos suplementares de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. Então, a questão 4 diz o seguinte: no nosso livro, há uma parte em que a vovó do peixinho dourado conta-lhe algumas histórias, uma delas sobre pescadores e anzóis. Você sabia que anzol é um instrumento que os pescadores utilizam para trabalhar? Leia o nome dos instrumentos de trabalho abaixo. A qual profissão eles pertencem? Ligue o instrumento de trabalho ao profissional correto. Então, panela, quem trabalha com a panela é a cozinheira, ok? Pincel, quem trabalha com o pincel é o pintor. Tijolo, pedreiro. Roupa, costureira. E giz, professor, ok? Então, agora, nós vamos reler mais uma parte da nossa história, que fica nas páginas 122 e 123 do nosso livro. Diz o seguinte: e Peixinho Dourado chegou em casa afinal. Ele contou sua aventura aos outros peixinhos e acabou dando um conselho. Não vão passear muito longe, a baleia é perigosa. A praia anda cheia de menino que põe a gente numa lagoa de vidro. Sabe o que me salvou? Foi uma concha cor-de-rosa. Então, essa parte da história mostra que ele aprendeu uma lição e dá um conselho aos seus amigos, para eles não irem passear muito longe, porque tem meninos que colocam os peixinhos dentro de uma lagoa de vidro. Quando ele fala lagoa de vidro, ele está se referindo ao aquário que ele ficou preso, ok? Então, hoje a nossa atividade fala sobre isso. Vocês vão realizar as questões 5 e 6 do seu caderninho suplementar. A questão 5 diz o seguinte: Peixinho Dourado, quando voltou para o fundo do mar, encontrou peixes grandes, pequenos, brincando entre as pedras. Observe os peixinhos abaixo. Quais deles podem ser considerados grandes? Então, aqui você vai olhar quais peixes são grandes e vai circular, ok? E aqui, na questão 6, diz assim: quando o peixinho dourado conseguiu retornar à sua casa, deu algum conselho para outros peixinhos. Quais foram eles? Então, aqui tem algumas frases, você vai dizer se foi verdade ou se foi falso. V para verdadeiro e F para falso, ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.